Amém. Estamos falando a respeito de família durante 7 semanas. Nós estamos falando sobre algo a respeito da família. Amém? E hoje eu quero tocar num assunto assim muito importante para as famílias, que é vida financeira. Amém? Nós vamos falar sobre a respeito, o tema da palavra é disciplina financeira. Amém? Vamos dizer isso? Diga comigo, disciplina financeira. Mais forte, vamos lá, disciplina financeira. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, você precisa ter disciplina financeira. Deixa eu só comentar com vocês algumas pesquisas que eu tive entrando em contato esses dias. Deixa eu comentar com os irmãos. Eu não sei se eu comentei nesse culto. Semana passada eu vi uma pregação e o pastor estava falando do Instituto Cristão no Brasil. Fizeram uma pesquisa com milhares de crentes que estão nas igrejas, né? Pessoas como você, como eu. E nessa pesquisa, 86% dos crentes que estão frequentando as igrejas, que estão ouvindo a palavra constantemente, 86% dos crentes, os problemas deles estão ligados a duas coisas. Uma ou é emocional ou outra financeira. Amém? Então, de cada 10 pessoas, quase 9 pessoas que estão nas igrejas, o problema dela ou é emocional ou é financeira. Amém? Estou falando de pessoas que têm o Espírito de Deus, pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Somente 14% das pessoas que estão dentro das igrejas do Brasil, o problema dela é espiritual. Então, a maior parte está envolvido emocionalmente ou financeiramente. Amém? Todo mundo está atento aqui? Olha aqui para mim. Deixa nada distrair você, né? Outra pesquisa, essa pesquisa mundial. O desequilíbrio financeiro é o segundo motivo por separação no mundo. Amém? Talvez você pense que o problema financeiro é só no Brasil. Essa pesquisa, ela mostra que o primeiro motivo, a primeira razão por que casais se separam, a primeira é traição. Tá? Traição de alguma parte. O segundo motivo é desequilíbrio financeiro. É aquele casal que casou, né, com muito amor, com muito, né, desejo, muitos sonhos, só que aí não soube lidar com as finanças no decorrer da vida, não conseguiu superar aquela pressão e infelizmente, né, houve separação. Então, o segundo motivo por separação no mundo tem a ver com finanças. Isso é muito sério, né? Outra coisa, isso aqui é alarmante. Uma pesquisa no Brasil, agora no Brasil, o ano de 2017, esse ano que nós estamos vivendo, 64,2% do brasileiro está endividado. Sabe o que significa isso? Quase 7 de 10, quase 7 pessoas que estão no Brasil, elas têm dívidas que ela não tem condição de pagar. Ela não sabe como é que ela vai pagar. Então, olha só, isso é alarmante. Então, a maior parte da população brasileira, elas estão com dívidas e não sabem como vão resolver isso. É a prestação que ela não sabe como é que vai pagar, né? As coisas foi além daquilo que eles imaginavam. Então, o brasileiro, ele está endividado. Aí você pensa assim, mas, pastor, é por causa da crise. Irmãos, nós começamos a falar de crise há alguns anos agora. Se você relembrar, né, essa última década nossa, o Brasil estava numa volúpia financeira. Então, o problema não é crise. O problema é a falta de entendimento. Porque a Bíblia diz que o povo é destruído por falta de entendimento. É por causa que tem pessoas, olha só, mais de 70%, outra pesquisa que eu estava analisando, mais de 70% da população brasileira não sabe a respeito da sua própria finança. Não sabe quanto vai pagar naquele mês. Mais de 70% da população brasileira. Não sabe, olha só, não sabe, irmãos, em que nível está as suas finanças. Olha aqui,
Das 64% das pessoas do Brasil que estão endividadas, presta atenção, das 64%, vou te falar os 3 motivos principais que levou o brasileiro a estar endividado. Olha só, 66,6% das pessoas endividadas no Brasil, elas estão endividadas no cartão de... Qual que é o maior vilão das finanças financeiras no Brasil? É o cartão de crédito. Deixa eu te lembrar, olha aqui. Presta atenção, olha aqui para mim. Olha para mim. Alguns anos atrás, o Brasil, a política brasileira, estimulou você, olha só, ele deu crédito para o brasileiro. Só que ele deu crédito, mas não deu condição para pagar aquilo que se comprava. Porque, olha só, por que tem tantos brasileiros que estão endividados no cartão de crédito? Porque o cartão de crédito é um dinheiro que você não tem, mas você acha que tem. Olha só, o cartão de crédito, o Brasil, irmãos, olha só, é o país de maiores juros no mundo. Os crentes têm que aprender sobre isso, irmão. Nós temos que aprender sobre isso. Você tem que entender sobre isso. O Brasil é o país de maior juro no mundo. Deixa eu fazer uma conta assim bem simplória para você. Você sabe quanto que é o mínimo que você vai pagar mensalmente no cartão de crédito de juro? 18%, o mínimo por mês, 18%. Sabe o que significa isso? Se você deve R$1.000 hoje, e você não pagar o seu cartão de crédito durante esse ano, você vai pagar em torno, é mais do que isso, mas é no mínimo, R$180 por mês de juro. Sabe o que significa isso? Que a cada ano a sua dívida vai dobrar praticamente 2 vezes. Se você devia R$1.000, no final do ano, você vai dever praticamente 3.000. Isso aí é a realidade do Brasil. Talvez você está aqui, você converteu, e você não tem instrução, você não aprendeu isso. Você tem que aprender, a Bíblia te ensina a respeito disso. Talvez você é como eu. Porque quando eu me casei, eu nunca tinha tido cartão de crédito. A Ivanilda, minha esposa, ela já tinha um cartão de crédito. E nós compramos algumas coisas no início. E eu não sabia sobre fatura de cartão. Aí estava lá a fatura. Eu era tão ignorante. Irmãos, a ignorância leva você a praticar muitos erros. Eu olhava lá e estava mínimo. Aí o que eu fazia? Pagava o mínimo. Aí eu paguei o mínimo um mês. Paguei o mínimo no mês seguinte. Paguei. Aí eu cheguei na Ivanilda. Falei, Ivanilda, ela também não sabia disso. Ela falou, tem alguma coisa errada. Nós estamos pagando e a conta está aumentando. Aí eu liguei o telefone que estava lá na fatura. Perguntei para a moça, eu estou pagando, mas a fatura só está aumentando. O que é esse negócio de mínimo? Aí ela foi me explicar o que era o mínimo. E eu descobri que eu pagava um juro altíssimo, mesmo pagando o mínimo do cartão. Agora, se imagina se eu não pagasse nada. 76% dessa população brasileira estão endividados por causa disso. Esses dias eu assisti na televisão uma senhora, uma aposentada, irmãos, que ganha um salário e pouquinho. Ela estava com a dívida no cartão de crédito de mais de R$20.000. Não sei se você assiste televisão de forma inteligente. Toda hora passa na propaganda, vira e mexe, passa uma propaganda a respeito de juro abusivo. Já viu isso? Os advogados que vão tirar o juro. Você sabe por que tem tanta gente trabalhando nessa área? É porque tem muita gente que são endividados. Não é por acaso, não. Talvez você é alguém que converteu, mas você não aprendeu sobre vida financeira. Outro detalhe aqui. 76,6% cartão de crédito. 15,1% do brasileiro está endividado por causa do carnê. Sabe o carnezinho da Casa Bahia desse tamanho, dessa altura? 15% estão endividados por causa disso. 10,2% estão endividados no Brasil por causa de prestação de carro. Sabe o carro, né, dos sonhos novos que alguns anos atrás a gente viu o Lula, né, a Dilma incentivando você a ir lá na concessionária e pegar o carro zero, porque o juro era baixo. Agora no Brasil,
10,2% da população está endividada por causa disso e não tem como pagar. Você conhece alguém que a justiça veio e tomou o carro porque não tinha condição de pagar? Eu conheço. 10,2% das pessoas estão com esse problema. E não é porque as pessoas são más, não. Olha aqui, irmãos. Não é porque as pessoas são más. É porque falta instrução, falta conhecimento. É isso que faltava em mim, é isso que falta em você, talvez. Olha só. Aí você fala assim, não sei se você já ouviu sobre isso aqui. Na Bíblia, talvez você pense que vida financeira não tem a ver com a sua vida espiritual. Na Bíblia, olha só, 300 versículos na Bíblia fala de anjo. Olha só isso, interessante. 300 versículos na Bíblia fala de anjo. 500 fala de amor. Sabe quantos fala sobre vida financeira? Sabe quantos na Bíblia? Que fala, está relacionado à vida financeira? 2.350 versículos estão falando de algo a respeito de vida financeira. 2.350. Irmãos, presta atenção. Se a Bíblia é um livro de instrução para nós, e a Bíblia fala 2.350 vezes a respeito de vida financeira, é porque existe, irmãos, uma dificuldade do ser humano a lidar com essas coisas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, tem tanta gente que está sofrendo por causa disso. Deixa eu te perguntar fazer uma perguntinha simples. Responda para você mesmo. Qual foi, vou nem falar a última vez, vou perguntar assim. Você alguma vez, você ouviu uma ministração, você pegou o seu celular, ou seu computador, e você ouviu uma ministração, na sua vida toda, vida cristã, uma vez só, sobre vida financeira? Ou, por exemplo, alguma vez na sua vida você comprou um livro que orientasse você a respeito das suas finanças? Uma vez, um livro só. Alguma vez, irmãos, presta atenção, alguma vez na sua Bíblia, na sua vida, você falou assim, olha, eu vou estudar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre vida financeira, como que ela me orienta? Alguma vez você fez algum estudo da palavra a respeito das suas finanças? Porque, olha só, sabe o que é preocupante, irmãos? Não é o sofrimento que a gente passa. O que é preocupante, irmãos, é o sofrimento desnecessário. Isso que é o problema. É você sofrer financeiramente de forma desnecessária. É você pensar que você não precisava passar por aquilo, mas você está passando porque você tem errado a respeito disso, porque eu estou errando a respeito disso. Irmãos, nós temos que aprender a ter disciplina. Precisamos conhecer o que a Bíblia diz. Os irmãos estão entendendo isso? Você está compreendendo isso? Porque, olha só, aí você fala, pastor, mas eu estou passando tantas lutas nisso. Eu quero te dizer, a palavra ela vai te ensinar a reverter essa situação, irmãos. A palavra ela vai te educar, se você tiver um coração aberto e atento, disposto. Porque, irmãos, disciplina, ela não é fácil em nenhuma área da sua vida. Disciplina física não é fácil, disciplina espiritual não é fácil, disciplina alimentar não é fácil, e disciplina financeira também não é fácil. Sua televisão, irmãos, ela fala 24 horas. Ela te incentiva 24 horas. Tudo que você vê, cada propaganda, olha aqui, cada propaganda que você vê no YouTube, tem uma propaganda antecipada, de forma anterior ao que você vai ver. Sempre vai ter um link lá anterior. O link, propagandinha. Você vai perceber, irmãos, que a maioria das propagandas que você vai ver, ela vai te incentivar a comprar uma coisa que você não tem condição de comprar. Você sabia? Olha aqui, que a maioria das pessoas, elas compram não usando a mente, mas usando as emoções. Você sabia que a maioria das pessoas, elas estão endividadas porque, olha só, em algum momento da vida dela, ela pensou que comprando aquilo ia preencher algo dentro dela. A maioria das pessoas, irmãos, olha só, ele tem um complexo de inferioridade, aí vê o outro comprando alguma coisa, ele fala,
Pô, estou ficando para baixo, estou ficando para trás, preciso comprar mais, obter a mesma coisa. Isso, irmãos, presta atenção. Você tem que usar a sua cabeça, o seu raciocínio, a sua mente. Para de usar as suas emoções para comprar algo. Se nós não tivermos disciplina a respeito disso, se você não sair daqui decidido, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. A maioria dos crentes converte e acha que Deus, ele está utilizando de mágica. Acha que Deus é mágico. O que é mágico? Eu não tenho nada, alguém estrala o dedo e aparece. Irmãos, a prosperidade que Deus tanto deseja para você, presta atenção, ninguém vai colocar na sua casa não. Não vai cair um pote de ouro na sua casa, pagar suas contas, resolver seus problemas não. Você vai ter que aprender a ter disciplina financeira. Está preparado para isso? Está disposto a levar essas coisas a sério? Você tem que estar disposto a levar a sério essas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Responde para você mesmo. Se você perdesse o seu emprego hoje, se você perdesse o seu emprego hoje, o que seria da sua vida financeira hoje? Se acontecesse um problema de saúde com você ou comigo, o que aconteceria com você financeiramente? Irmãos, eu sei que os irmãos que já estão frequentando aqui, já me ouviu falar isso, talvez você não ouviu isso. Sabe que dia que eu mudei radicalmente a respeito de vida financeira? Eu fui ungido a pastor há 27 anos, quando eu tinha 27 anos. Com 30 anos, eu tinha 3 anos de pastorado. Eu ouvi uma palavra do Silas Malafaia falando a respeito do final da vida de pastores. E ele falou que a maioria dos pastores no final da vida passa fome. Apesar de ter dedicado a vida inteira à igreja, ao reino de Deus, mas no final da vida passa fome. Quando eu ouvi aquilo, ele fala dos 3 pilares da prosperidade nessa palavra. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu não vou viver isso. Eu tinha 3 anos de pastorado. Eu falei, eu não vou aceitar isso na minha vida. Por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de prosperidade. E nós precisamos aplicar os princípios de prosperidade de Deus na nossa vida. Se queremos ter uma vida bem-sucedida. Porque Jesus não veio só para salvar você, não. Jesus veio também para prosperar você. Me prosperar também. Você sabe o que é prosperidade? Paz financeira. É você, irmãos. Olha só, receber o seu salário. Você sentar na sua casa. Ou ir no banco lá. Não sei se você senta para fazer as suas contas. Você vai no banco. Você não fica desesperado. Você vai em paz. Por quê? Porque você sabe que o seu dinheiro dá para pagar aquelas contas. As irmãs aí que são casadas sabem o dia que o marido entra em TPM, né? O homem tem TPM também. O dia que o caboclo, irmãos, ele pega o salário dele, ele recebe 1.000 e está devendo 1.500. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem um versículo de Provérbios 17, versículo 1, que eu sou apaixonado por ele. Que diz que é melhor você comer pão seco em paz do que ter banquete na sua casa em briga. Querido, como que alguém tem paz, irmãos? Alguém batendo na porta, dizendo o seguinte para ele, você não me pagou até agora. Como é que alguém vai ter paz financeira, irmãos? Como é que alguém vai ter paz financeira se ele pega, olha só, uma fatura? Irmãos, o Brasil não brinca, olha aqui, o Brasil não brinca a respeito, irmãos, de vida de juro no Brasil. O Brasil não brinca com isso. Vou contar um caso meu. Sempre coloco meus casos aqui para vocês. Meu IPVA do meu carro, eu troquei de carro recente agora. Eu combinei com o rapaz a respeito de pagar o IPVA. Achei que o IPVA era mais na frente, aí quando eu fui olhar, tinha acabado de vencer. Fui lá no Detran para pedir o Uber para baixar me ajudar no negócio de baixar o IPVA, que era para ser pago. Aí estava lá, o valor do IPVA e embaixo estava lá, juros e moratórias, se não me engano. Sabe quanto que eu paguei, irmãos?
R$ 130. Só de julho. Para andar numa estrada esburacada, sem sinalização, R$ 130. Agora imagine, irmãos, alguém que está com uma conta, presta atenção, talvez você está vivendo isso. Por isso você tem que mudar radicalmente. Talvez alguém que pega uma conta, irmãos, e todo mês ela olha para ela, um mês está 500, o outro mês está 700, outro mês está 800, só aumenta, nunca diminui. Irmãos, como é que alguém vai viver em paz com isso, querido? Como que alguém vai viver em paz com isso? Deus quer, olha só, paz de espírito, mas Deus quer paz também das suas finanças, irmãos. Você acha que Deus é Deus só do espírito e das finanças? Não. Você sabe por que muita gente fecha o coração dentro dessa igreja? Porque tem muita gente aí, irmãos, que ensina equivocadamente. Eu amo vocês, não estou interessado no dinheiro de vocês, pode ter certeza disso. Eu não estou falando isso interessado no seu dinheiro. Não estou, irmãos, eu amo os irmãos. Estou aqui, irmãos, porque eu sou um canal de Deus para ensinar você. Irmãos, eu sofri muito com isso. Eu aprendi sobre finanças nas épocas piores da minha vida. Sabe, eu quero só ensinar você, eu tenho visto. Deixa eu te contar uma história que aconteceu aqui no Veracruz. Quando eu era jovem, um rapaz, ele é bem mais velho que a gente, um rapaz, irmãos, caiu na mão de agiotas, que do Veracruz, morava perto da casa da minha mãe. Sabe o que ele fez? De tanto pressionado, infelizmente o diabo entra no meio dessas coisas. Sabe o que ele fez? Pegou um revólver, ele é segurança, deu um tiro no ouvido. Passou, irmãos, boa parte da vida, paralítico, depois morreu. Novo. Esse era o propósito de Deus para esse homem? Não, o propósito de Deus é paz, irmãos. É você ter paz financeira. O propósito de Deus é que você cresça. Nem que seja devagar, mas que você cresça. Os meninos aí, galerinha mais antiga aí, irmãos, eu sou fã da minha esposa, não é à toa não, querido. Não é por acaso não. A Ivanidona com a barrigona, eu estava olhando esse dia a foto dela, com a barriga desse tamanho. Irmãos, era um exagero. Eu falei, vai ser um trigêmeos, né? Era uma barrigona assim. Estava vendo a esposa do Paulo César, barriguinha pequenininha. A Ivanida, a barriga dela ficou enorme. Uma barrigona, irmãos, uma caixinha de laranjinha, um salgadinho, irmãos, que a gente estava vivendo disso. Mas, irmãos, mesmo que foi a época mais difícil, nós não tínhamos salário. O salário estava atrasado há mais de 6 meses. Não recebemos nada. Vivíamos de salgado, refrigerante que vendíamos para os alunos no final de mês. Mas vivíamos em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque não tinha ninguém na porta da minha casa. Não tinha fatura, irmãos, que juro comia acima de juro. Nós comia arroz, feijão e ovo, mas era arroz, feijão e ovo em paz. Andei de bicicleta 7 anos no meu casamento, primeiro 7 anos. De bicicleta para baixo, para cima. Mas era de bicicleta em paz, irmãos. Sabendo em paz. Não tinha condição, mas era em paz. Sabe, é isso que a gente tem que aprender. Nós como igreja precisamos aprender isso. Sabe, talvez você nunca teve instrução. Irmãos, eu nunca tive alguém que sentasse comigo e me explicasse sobre isso. Você acha que eu casei, alguém falou para mim, finanças é assim? Não. Talvez você está passando, aprenda. Aprenda hoje. E ninguém, olha aqui, se você não fizer isso, se você não mudar financeiramente, ninguém vai mudar para você não, irmãos. Você pode ter certeza disso. Se eu não mudasse, ninguém ia mudar por mim não, era eu que tinha que mudar. Quem está vivo aí, amém? Temos que aprender isso. Olha só. Vou compartilhar com os irmãos sobre a questão dos pilares da prosperidade. Primeiro pilar, abra sua Bíblia em Provérbios 3, versículo de número 9.
Provérbios 3:9 diz assim: amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Se você honrar o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém, irmãos? Quem está vivo aí, diga amém. Amém? Olha só, aqui, Provérbios, eu sou apaixonado no livro de Provérbios. Salomão, o homem mais sábio depois de Jesus, irmãos, ele ensina você a respeito do primeiro pilar, né, de prosperidade. Você reverter essa situação financeira é você honrando o Senhor com todos os recursos que você tem e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém? Olha só, o Senhor, Ele diz para nós em Malaquias, nós devemos trazer à casa do tesouro, olha só, o nosso dízimo e a nossa oferta. Honrar o Senhor financeiramente. Porque olha só, toda promessa ela tem uma condição. É isso aqui, ó, promessa é assim, irmãos. Marcos Paulo, eu tenho essa promessa para você, mas tem essa condição, você tem que viver isso, Marcos Paulo, é isso que Deus faz. A promessa é prosperidade, os celeiros ficarem cheios e os barris transbordarão. Mas qual que é a condição para isso acontecer na vida do Marcos Paulo? É que ele venha honrar o Senhor com as suas finanças. Irmãos, Deus é capaz de abençoar você financeiramente. Amém, irmãos? Deus é capaz de fazer você, irmãos, como José. José, irmãos, ele estava na posição de escravo. Deus, olha só, na prisão, logo em seguida, Deus traz sobre a questão de José uma revelação de um sonho. Na época mais difícil, irmãos, Deus trouxe uma palavra sobre José. E José trouxe essa palavra para Faraó. E eles fizeram exatamente como Deus tinha falado. O que Deus tinha falado para eles? Que haveria um período de muita bonança, que ia haver um período de muita prosperidade, mas haveria um período, irmãos, de muita escassez, que no momento de prosperidade, eles deveriam reter, guardar, para que o momento de escassez, eles pudessem prosperar no meio da crise daqueles dias. E a Bíblia diz, irmãos, que através daquele conselho que o Senhor trouxe sobre José e a obediência daquilo, irmãos, presta atenção, o Egito se tornou o primeiro império, irmãos, sobre a terra. Não foi por acaso. Foi por causa da obediência de um homem a Deus. Olha aqui, você quer prosperar, irmãos? Aprenda a honrar a Deus com as suas finanças. Sabe o que é honrar, irmãos? Honrar, irmãos, é você separar primeiro. Hoje é o aniversário do Marcos Paulo, né? Marcos Paulo e do Paulo César, né? Do Alessandro. Também é no mesmo dia, né? Os 3 é hoje. Depois vocês vão lá para a casa dele, vai cantar os parabéns lá, tá? Aí, nós vamos todo mundo para a casa do Marcos Paulo. Deixa eu dar esse exemplo que é honra aqui. Vamos para a casa do Marcos Paulo, a Cindy fez um bolo daquele. Aquele bolo para todo mundo. Aquele bolo que, igual um dia eu fui no aniversário, tirou uma fatia para mim, aí eu fiquei com dificuldade de saber o que era o papel, o que era o pedaço de bolo, né? Aquela fatiazinha. Aí, na hora de terminou lá, aí as pessoas perguntam, Marcos Paulo, para quem que é o primeiro pedaço? Aí ele, lógico, ele não é bobo, né? Não, o primeiro pedaço é para o amor da minha vida, é para Cindy. Aí depois, distribui os pedaços para todo mundo. Todo mundo que foi no aniversário vai comer do bolo. Mas só uma pessoa daquele aniversário vai ser honrada. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Todo mundo vai comer um pedaço
da fatia das suas finanças todo mês. Saneago, Selg, sabe? Hot dog. Todo mundo vai comer um pedaço. Mas eu vou falar, olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Eles podem comer um pedaço, uma fatia, mas eles nunca vão ser honrados. Porque a honra é o primeiro pedaço que você dá. O primeiro pedaço que nós damos, irmãos, não é para Selg, não é para Saneago, não é para Casa Bahia, não é para o aluguel. O primeiro pedaço é para o Senhor. Porque se nós honrarmos o Senhor, Ele traz uma promessa. Ele trará prosperidade sobre os celeiros. Vamos transbordar nos nossos vinhos. As finanças, irmãos, vão viver a bênção de Deus. Amém? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio da prosperidade é uma coisa que está dando muita alergia em muita gente. Mas você não vai ter alergia disso. Qual que é a alergia desses dias, irmãos? Trabalho. Irmão, tem gente que quando ouve trabalho, dá uma coçada, né? Querido, olha aqui. Eu vou ler alguns versículos aqui que a Bíblia fala a respeito, né, de trabalho. Vamos lá. Abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Primeiro princípio da prosperidade é você honrar o Senhor, é fidelidade. O segundo é trabalho. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe traz riqueza. Amém, irmãos? Quem é preguiçoso só esquece. Mas a Bíblia diz que aquele que tem as mãos diligentes, quer dizer, aquele que faz com dedicação, aquele que faz com qualidade, o que vai acontecer? O Senhor vai trazer sobre ele riquezas. Olha só, irmãos. Se você é um pedreiro, então seja o melhor pedreiro, que é isso que vai te fazer prosperar. Amém, irmãos? Eu estava olhando, no culto das 6 estava a Maria José aqui, ela é costureira. Quando eu cheguei na Bom Pastor, ela já estava aqui. Irmãos, eu vi essa irmã sofrer demais financeiramente. Muito mesmo, muitos aspectos. Mas eu estava olhando para ela no culto das 6, ela estava sentada bem aqui, onde a Abel está sentado. E eu falei, nossa, Maria José, como que você prosperou, né? Como que a sua vida mudou? Irmãos, ela é uma ótima costureira. Sabe o que é o problema de muito crente, irmãos? É que ele trabalha, ele é o pior. Irmãos, nós temos o Espírito de Deus e a palavra, nós temos que ser, irmãos, o melhores. Nós temos toda a condição de fazer o melhor. Irmãos, olha só. Irmãos, tem gente que ele vai trabalhar, ele é empregado. Ele é o pior empregado da empresa. Ele é aquele trabalhador que trabalha na hora que o patrão está olhando. Na hora que o patrão vira as costas, ele não trabalha mais. Quero até te falar uma coisa sobre isso que a Bíblia diz. Se você fizer isso, você está pecando contra Deus. Não é contra o seu patrão, você está pecando contra Deus. Sabe? Às vezes, tem pessoas que ela não está prosperando. Ela é fiel com Deus. Mas na hora de trabalharmos, ela não tem qualificação, não faz o melhor que pode. Bom, meu pai teve muitas falhas, mas teve uma falha, irmãos. Teve uma coisa na vida do meu pai que marcou nós. Irmãos, eu nunca vi o meu pai fazer uma coisa mais ou menos. Ele é pedreiro. Durante a vida inteira. Meu pai nunca ficou um dia, irmãos, um dia em casa desempregado, falando o seguinte, nossa, não tem emprego, e as coisas estão difíceis. Nunca. Sabe por quê, irmãos? Meu pai é o melhor pedreiro que eu conheço. Não é porque eu sou filho dele, não. É porque eu estou te falando a realidade. Quem conhece o João Pires de Moura sabe disso. Ele é o melhor pedreiro que eu já vi, irmãos. Eu fui na casa, eu sou filho de pedreiro, trabalhei de servente muitos anos com meu pai. Esse dia, algum tempo atrás, fui na casa de uma pessoa. Irmão, na hora que eu entrei na sala, olha só, eu só entrei na sala. Ela estava construindo na casa. Eu entrei na sala. Eu olhei na parede. Falei, meu Deus. Irmãos, a parede estava assim, ó.
Como é que um pedreiro desse vai prosperar, irmãos? Ele faz serviço só uma vez. Depois daquela... Os irmãos me perdoam pelo modo de falar. Depois daquela... Sabe? Aquela lambança, para não falar outras coisas. Depois daquela lambança, irmãos, aquela pessoa que pagou o dinheirinho suado para ele fazer aquilo, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar pelo menos com umas 100 pessoas, nunca contratar aquele pedreiro. Então, irmão, você vai prosperar naquilo que você faz. Eu dei aula durante 14 anos. Muitos meninos que estão aqui, eu dei aula. Eu vou te falar uma coisa para você, irmãos. Eu sei que tem professores muito melhores do que eu no futebol. Mas deixa eu te falar uma coisa. Durante 14 anos, eu nunca fui num treino, qualquer um deles. Se eu falar alguma coisa exagerada, pode levantar aqui e falar, isso é mentira. Eu nunca fui num treino, irmãos, para dar aula. E era ganhando salário mínimo. E não era para pouco aluno que eu dava aula, não, irmãos. Não tinha condição de nada. Eu nunca dei aula, irmãos, mais ou menos, falar assim, não, eu fiz a aula de qualquer jeito, nunca fiz isso, irmãos. Ter a minha consciência tranquila a respeito disso. Todos os dias eu fiz o melhor. Irmão, se você quer prosperar, você está fazendo faculdade, eu quero te falar uma coisa para você. Estuda de verdade. Para de ficar naquela faculdade para brincar, para fazer de conta, para pegar simplesmente um diploma. Faça o seu melhor de verdade. É isso que vai fazer você prosperar, irmãos. É isso que vai te elevar, que vai fazer você crescer. Olha o que Provérbios 12, 24 diz. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão como escravos. Vá para o capítulo 21. Olha só o que o capítulo 21 fala. Eu gosto muito desse versículo aqui também. Eu gosto de tudo, né? Mas tem algumas coisas que parece que marcam mais a gente. Versículo 25 diz: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O preguiçoso, ele tem sonhos, ele tem desejos, ele almeja igual qualquer outro. Só que o problema é que nunca vai se realizar. Por quê? Porque não há trabalho. Deixa eu comentar um negocinho para você aqui. Olha aqui. Fuja, presta atenção, olha aqui. Fuja de pessoas preguiçosas. Deixa eu te falar uma coisa com você, irmãos. Galera aí. Ninguém vai prosperar acordando meio-dia não, tá, irmãos? Acordando 10 da manhã. 5 horas de televisão e mais não sei quantas de internet. Ninguém vai prosperar com isso não, irmãos. Vai prosperar, sabe como? Trabalhando e fazendo o melhor. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado. Você vai prosperar trabalhando e fazendo o melhor. Amém? Então, fidelidade, trabalho e outra coisa, administração. Tem gente que é fiel com Deus, está trabalhando bem, mas ele é um mau administrador. Ele joga o seu dinheiro fora. Amém? Deixa eu dar algumas dicas para os irmãos aqui a respeito de administração financeira. Primeira delas, muito importante. Viva conforme a sua realidade financeira. Amém? Aqui nesse culto aqui, eu acho que tem umas 150 pessoas aqui, ou talvez um pouco mais hoje. Mas presta atenção. Cada um. Aqui tem 6 pessoas. Ele tem uma vida financeira, ela tem uma vida financeira, ela tem uma realidade financeira, ela tem outra e ele tem outra. Seja bem-vindo entre nós, tá? O senhor tem uma vida financeira. Então, ela tem uma realidade, ela tem outra, ela tem outra. O que nós temos que aprender? Que a realidade financeira dela é diferente dela, diferente dela e diferente dele. O que ela tem que aprender? A viver conforme a realidade dela, ela conforme a realidade dela, ela dela e ele dele. Mas o que acontece, irmãos? Muitos de nós fazemos isso. Queremos viver a realidade do outro.
Irmão, se o outro está numa realidade lá na frente, a sua realidade está aqui, irmãos, presta atenção. Então viva a sua realidade. Você tem que aprender isso. Não sei se você já ouviu falar isso para os irmãos. Eu namorei quase 2 anos com a Ivanilda. A realidade de 16 anos atrás, porque foi 15, quase 17 anos atrás, presta atenção. Semana eu estava conversando com a Ivanilda sobre isso. Irmãos, nós passamos quase 2 anos. Glória a Deus que vocês hoje não precisam passar por isso. Não estou falando que você deva passar por isso, só estou contando a realidade que eu vivia naqueles dias. Irmãos, nós nunca, no namoro, nunca fomos num pit dog, numa pizzaria, num churrasquinho, nunca. Passamos o namoro todinho, irmãos, sem sair para comer fora. Você vai falar, pastor, mas por que isso aconteceu? Por causa da minha realidade. A minha realidade era um salário de R$200, um lote de 185, e mais nada, não tinha, irmãos. Era a minha realidade. Hoje eu tenho uma realidade melhor do que a passada. Então eu vou viver a minha realidade. Se você pode comer banquete todo final de semana, glória a Deus, coma mesmo. Se você pode ter a roupa melhor que você puder, compra mesmo. Mas se você não puder, não faça isso. Viva a sua realidade. Ontem minha esposa falou para mim assim, nós saímos lá da chácara do Mesquito, falou assim, mozão, vamos sair, dar uma voltinha, né? Eu dei uma olhada para ela assim, falei, na hora que eu dei uma olhada assim, ela falou assim, já sei, não vai dar não, né? Assim, não vai dar esse mês não. Porque a realidade desse mês, irmãos, eu tive que pagar um IPVA que comeu boa parte do meu salário, irmãos. Então a realidade desse mês não dá. Talvez no próximo vai dar. Mas nessa não dá, irmãos. Qual que é a sua realidade? Qual que é a sua realidade? Viva ela, irmãos. Celebre essa realidade. Não dá para sair fora. Irmãos, faz igual eu falei para os irmãos. Vai lá nos frios aí, compra massa de pastel, compra meio quilo de carne, faz aquele pastelzinho na sua casa, come com a sua família, irmãos, e glória a Deus, maravilha, mas eu não vou me endividar. Está entendendo, irmãos? Não vou ultrapassar os princípios. Mulheres, eu falo isso aqui para as mulheres, você vai no shopping. No shopping, irmãos, as mulheres, deixa eu contar isso aqui para vocês. No shopping, as vitrines conhecem vocês. Elas conhecem vocês, elas sabem do que vocês gostam, elas chamam vocês pelo nome. Não tem nada contra isso. Mas, irmão, se isso fugir à sua realidade, você está errando e você vai sofrer por isso. Pastor, mas eu tenho um sonho, né? Os homens aí, homem gosta mais de carro. Nossa, eu tenho um sonho, meu sonho é ter um carro desse. Irmãos, se você tiver condição, vai lá e compra. Mas se você não tiver condição, irmãos, né, José? Eu falei para o José é um discípulo nosso direto. Ele falou, glória a Deus que o José tenha aprendido isso com a Ludmila durante esse ano. Foi lá, irmãos, comprou um Unim, né, branco, uma bênção de Deus. Está lá, irmãos, comprou à vista, não está endividado. Irmão, não está sofrendo, não está brigando com o outro, porque as prestações e alguém está cobrando. Está vivendo a realidade deles, irmãos. Viva a sua realidade. Você quer ser um bom administrador? Seja, irmãos, alguém realista. Para de ficar, irmãos, deslizando a maionese por aí, não. Amém? Outra coisa. Viva o princípio. Olha aqui, irmãos, presta atenção nisso. Ouça bem, com atenção mesmo. Eu sei que não é novidade para muitos, mas talvez seja novidade para você praticar. Viva o princípio dos 10, 10, 80. O que é 10, 10, 80? Pega 10% das suas finanças, honra o Senhor. 10%, irmãos, pelo amor de Deus, faça isso a partir de hoje. Pega 10% do seu salário, que você vai fazer o seguinte: abra uma conta, irmãos. Abra uma previdência privada. Vai lá,
e todo mês coloca 10% do seu salário, irmãos. Todo mês. Faça chuva, faça sol. Com dificuldade ou sobrando. Você vai depositar 10% das suas finanças todos os meses da sua vida. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Sabe quantos anos eu comecei a fazer isso? Tem 7 anos. Eu decidi mudar isso com 30 anos. Eu coloquei na minha cabeça. Com menos de 60 anos, quando eu tiver 30 anos, irmãos, fazendo 10% todos os meses, guardando. Os jovens aí, aproveita agora, começa já. Você vai sair na minha frente. Já começa a guardar 10% das suas finanças todos os meses. Faz isso. Pastor, mas eu recebo um salário mínimo, eu vou depositar 90 e poucos reais por mês, não faz diferença. Irmão, não faz diferença um mês, mas durante uma vida vai fazer uma grande diferença. Como é que a maioria das pessoas no Brasil vive na velhice, irmãos? Dependendo de favor de outros. Como é que, olha aqui, acorda aqui. Como é que é a realidade da fase da terceira idade nos países de primeiro mundo? Qual que é a realidade? Hã? Irmãos, aí você pensa, não é porque está no primeiro mundo. Não, irmãos. É porque eles passam uma vida inteira guardando para que quando chegar lá na frente, eles vão desfrutar daquilo que eles plantaram durante toda uma vida, irmãos. Irmãos, eu não quero viver aquilo que o pastor Silas Malafaia falou lá atrás para mim, irmãos. Se Deus abrir os meus olhos, Ele quer abrir os seus olhos também hoje. Separa 10%. Guarda 10% todos. Os outros 80% que sobrar, aí você vai no shopping, aí você paga e faz aquilo outro. Mas 10%, irmãos, isso é sagrado, você vai guardar. Quem está disposto a viver isso? Está disposto a fazer isso? Faz isso a partir de hoje, irmãos. Algumas dicas aí, rapidamente, vou só citar aqui. Você que está aqui hoje, falou, pastor, mas a minha vida financeira está descontrolada. Vou te falar algumas coisas, rapidamente. Primeiro, ore a respeito das suas finanças. Pede direção do Espírito de Deus. Vai ouvir pelo menos uma meia dúzia de palavras que vai te ensinar disso. Vai ler o que a Bíblia ensina sobre isso. Mas ore, busque a orientação do Espírito Santo para você reverter essa situação financeira. Segunda dica, os irmãos estão ouvindo? Amém? Faça uma lista de tudo que você deve. Irmãos, a primeira vez que eu fiz a lista, eu descobri uma coisa. Sabe o que eu descobri? Eu devia mais do que eu pensava. Você que nunca fez, você que não... Vou te mostrar aqui. Não vai dar para vocês verem, não. Mas aqui tem um aplicativo no meu celular. Antigamente eu fazia na minha agenda, agora eu faço aqui. Aqui está um aplicativo chamado Mobile. O meu é Bob, mas tem muitos aplicativos financeiros lá. Eu clico aqui, irmãos. Quando eu clico aqui, aqui está as minhas contas. A minha realidade financeira está aqui. O que eu recebo, as coisas que eu devo, estão aqui. Se você fizer isso, você vai descobrir uma coisa, que você está devendo mais, você tem que pagar mais do que você imaginava. Tem muita gente que vai descobrir uma coisa, o salário não vai dar nem para o cheiro. Então, faça uma lista de tudo que você deve. Para com aquele negócio, eu acho que eu devo. Não, você tem que saber. Irmãos, coloque, olha aqui, sabe a padaria? Um dia, na padaria, havia o irmão. O irmão, irmãos, eu conheço a realidade dele, passando uma dificuldade financeira e tal, aquele negócio. Fui lá comprar, comprei os pãozinhos, né? Coisinha lá, deu R$3. Aí o irmão pegou um pão de queijo, pegou não sei o quê, passando uma pindaíba financeira, irmão, dificuldade financeira. Pegou lá, olhei, quase R$8 de manhã. Aí eu cheguei nele, assim, deixa eu te perguntar uma coisa para você. À tarde, o que vocês fazem? Não, lanche também. Aí eu falei, quanto você gasta? Aí ele falou assim, 7 de manhã e mais não sei quanto à tarde, sei que dava quase R$15 por dia. Aí eu falei para ele, você já somou quanto que dá R$15 em 30 dias?
Só o pãozinho, irmãos, o pão de queijo. É inocente, irmãos. Coloca na ponta da caneta as suas finanças. Você tem isso na sua casa? Se não tem, já começa por aí. Outra coisa. Não compre nada, irmãos, ouça bem isso aqui. Não tampa os ouvidos não, tá? Não é o diabo que está falando com você não, é Deus, tá? Talvez você vai sentir coceira no ouvido aí, mas ouça isso aqui. Não compre nada até você pagar tudo. Ouviu bem? Pastor, mas eu preciso comprar, pastor. Deixa eu te falar com você. Mais importante você comprar é você colocar as suas contas em ordem. Você precisa colocar as suas contas em ordem. Então faça isso. Não compre nada até você pagar tudo. Na hora que você pagar tudo, aí você pensa em comprar, tá? Ok? Outra coisa. Faça mudanças radicais no estilo de vida que você tem. Vê aquilo que você está fazendo, que está excedendo. Então senta, irmãos, faz isso aqui. Senta a mulher, senta os filhos, pega a conta, fala assim, ó, nós recebemos isso, nós temos que pagar isso, nosso saldo tá assim. Então, nós vamos ter que fazer mudanças aqui. Tá vendo? Vai ter que ter mudanças, nós temos que ter mudanças a respeito das nossas finanças. Faz isso. Ah, mas se eu fizer isso, a casa cai. Irmãos, que a casa caia, mas que você não viva uma vida financeira descontrolada. Outra coisa, por último, procure orientação e ministrações sobre finanças. Saia daqui, irmãos, tem ótimas palavras que você pode ouvir, ótimos livros. Eu estou lendo um livro que eu ganhei, chamado O Seu Dinheiro. Ótimo. Vai lá e compra. Chama O Seu Dinheiro. É uma capa verde. Compra ele. Lê ele pelo menos 3 vezes. Isso vai ajudar você demais. Amém? Agora diga para o irmão, dá uma olhada nos olhos dele, diga para ele. Você nasceu para prosperar. Amém? Diga para ele, a sua vida financeira é próspera. Diga para ele, é cheia de paz, é cheia do crescimento de Deus. Amém?